Boa noite. O ministro interino da Saúde diz a deputados e senadores que a transparência na divulgação dos dados sobre a pandemia vai ser infinita. O estado de São Paulo bate novo recorde de mortes por coronavírus em 24 horas. E um levantamento da prefeitura indica que o número de infectados na capital paulista pode ser 10 vezes maior que o oficial. O tenista Novak Djokovic contrai a Covid-19 e pede desculpas por ter organizado um torneio sem medidas de distanciamento social. A justiça obriga o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara sempre que sair em público no Distrito Federal. A Polícia Federal informa ao STF que precisa ouvir o presidente nos próximos dias sobre a suposta interferência política na corporação. O governo republica a exoneração de Abraham Weintraub. Agora com a data do dia em que ele embarcou para os Estados Unidos. Policiais e promotores procuram a mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar. Ambientalistas e parlamentares apoiam a carta em que investidores internacionais manifestam preocupação com o desmatamento na Amazônia. E agricultores do sul do Brasil acompanham o avanço de uma nuvem de gafanhotos na Argentina. O Jornal Nacional começa agora. O número total de vítimas da Covid-19 no Brasil subiu para 52.771 pessoas, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, foram confirmados 1.364 óbitos. E o segundo maior aumento diário desde o início da pandemia. Também foram registrados 40.131 casos novos. Oficialmente, 1.151.479 brasileiros foram contaminados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. A subnotificação de casos e de mortes é um problema recorrente no trato da pandemia aqui no Brasil. Dados da Prefeitura de São Paulo indicam que o número de infectados na cidade pode ser 10 vezes maior do que o registrado oficialmente. Maior até do que o total de casos no Brasil. Seu domicílio foi contemplado para participar de uma pesquisa do município de São Paulo. Foi coletando sangue de mais de 5.000 moradores da capital que a enorme diferença foi descoberta. São quase 120 mil os casos confirmados de Covid-19 em São Paulo. Mas os exames revelaram que 1.160.000 pessoas já tiveram o vírus por aqui. É a chamada pesquisa por amostragem. Examinando um grupo, se estima a população que já teria sido infectada e criado anticorpos contra o novo coronavírus. A informação da sorologia não nos dá uma segurança adicional para o controle da infecção. Importa é ver a velocidade de crescimento da epidemia que é dada através dos casos confirmados. Esse tipo de pesquisa é importante para mapear a doença na cidade, mas o teste sorológico mira o passado, mostra quem já teve o vírus. Para identificar e isolar quem está doente e seus contatos, o exame tem que ser o PCR, aquele que colhe material do nariz e da garganta e mostra quem está com o vírus. Ele ainda é pouco feito no Brasil e mesmo em São Paulo, estado que voltou a registrar recorde de morte. 28 cidades da região metropolitana de Curitiba unificaram as medidas de restrição. Por 2 semanas, o comércio e as academias vão funcionar com horário reduzido para frear o contágio. Em Curitiba, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública é de 75%. A Prefeitura de Goiânia derrubou a liminar da Justiça que proibia a reabertura do comércio não essencial. O pedido do Ministério Público se baseava no aumento dos casos de Covid em Goiás, 52% nos últimos 7 dias. Depois de 3 meses, o comércio reabre com horários reduzidos e medidas de segurança. O governo do Rio Grande do Norte prorrogou as medidas de isolamento. A reabertura gradual do comércio, que estava prevista para amanhã, agora só deve acontecer no dia 1º de julho. Foi a segunda vez que o governo adiou a retomada das atividades. Atendendo à recomendação tanto do Ministério Público como do Comitê Científico Local, que alertaram para o risco que a reabertura esta semana
traria para a saúde pública do nosso estado. 85 pessoas ainda esperam por um leito de UTI no Rio Grande do Norte. Na tarde de hoje, 30 pacientes que conseguiram a vaga aguardavam em uma outra fila por uma ambulância para fazer a transferência. Nas UPAs, a situação ainda é de superlotação. Apesar disso, funcionários gravaram esse vídeo com uma sala para pacientes graves vazia, segundo eles, por falta de profissional. Nós temos a sala vermelha aqui fechada por falta de funcionário. A Secretaria de Saúde de Natal declarou que quase 500 profissionais estão afastados com atestado médico e que a sala em questão estava vazia porque é destinada a outras doenças. Hoje foi o segundo dia de greve dos motoristas de ônibus em Natal. Em situação normal, a distância requerida seria de 4 metros. Dentro dos transportes públicos lotados, essa distância cai para 20 centímetros, 50 centímetros. E isso aumenta a contaminação. Enquanto a greve durar, a Prefeitura de Natal autorizou empresas de fretamento e carros de aplicativo a fazerem o transporte coletivo. Os casos de Covid estão aumentando no interior do Ceará. Sobral tem 93% dos leitos de UTI ocupados na rede pública e muita gente na rua, apesar do decreto estadual que determina o lockdown. A Prefeitura de Juazeiro do Norte voltou a fechar o comércio para evitar a circulação de pessoas. Na Bahia, mesmo com as festas juninas proibidas pelo governo, muita gente viajou para passar o dia de São João no interior. As rodoviárias de Salvador e de mais 300 municípios estão fechadas. Motoristas burlaram a fiscalização, oferecendo transporte clandestino na BR-324. O governo aumentou o intervalo das viagens do ferry-boat e uma fila enorme se formou. Algumas cidades instalaram barreiras sanitárias para só permitir a entrada de moradores. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Minas Gerais ultrapassou os 90% pela primeira vez desde o início da pandemia. Em Uberlândia, 97% dos leitos de UTI do Sul estão cheios. Em Belo Horizonte, 86%. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou hoje de uma videoconferência com deputados e senadores e se comprometeu com o que chamou de transparência infinita. Políticos, especialistas e entidades vêm criticando o governo pela falta de informações, entrevistas e de análise de dados da pandemia. Hoje, Eduardo Pazuello começou a audiência prometendo prestação de contas detalhada, mas não deu data nem explicou como o Ministério vai fazer isso. Parlamentares, empresários, cidadãos comuns vão poder acompanhar cada centavo, cada item que foi distribuído para cada município, para cada estado, quando foi, para que foi, qual a origem e quando foi entregue aquilo e aonde está. Tá bom? O Ministério da Saúde contabiliza oficialmente 52.645 vítimas da Covid-19 no Brasil. De ontem para hoje, o Ministério registrou 1.374 mortes e 39.436 novos casos. O Ministério afirma que o total de pessoas infectadas é de 1.145.906. A psicóloga Daniela Aparecida do Carmo atende pacientes de Covid-19 em Suzano, na Grande São Paulo. Ela fala agora da importância do apoio emocional. Cada paciente que chega aqui, ele tem uma história que nos toca também, enquanto pessoa, não só enquanto profissional. E uma dessas histórias que me tocou muito foi de um paciente jovem, de 45 anos, ele ainda está internado aqui com a gente. Ele esteve entubado por 2 vezes, teve um risco realmente de não resistir. Esse paciente conseguiu sair dessa intubação, ele ficou em torno de 17 dias entubado, já está há 25 dias com a gente. E foi uma vitória. Pela primeira vez eu consegui colocar esse paciente para falar com a família dele. Foi um momento muito emocionante para mim. A gente vibrou junto com ele aquele dia, cantou parabéns para o filho dele. E eu estou muito grata de poder contribuir nesse momento tão difícil, trabalhando a humanização todos os dias, que eu acredito que a chave é o ponto principal para a recuperação de todas essas pessoas.
Profissionais de saúde com idades entre 18 e 55 anos que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 começaram a receber a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Esse projeto tem a participação da Rede D'Or, da Universidade Federal de São Paulo e da Fundação Lehman. O grupo Fleury faz exames em todos os voluntários para confirmar que ainda não tem os anticorpos contra a doença. O número de pessoas vacinadas hoje não foi informado. A Justiça Federal decidiu obrigar o presidente Bolsonaro a usar máscara a partir de agora, quando sair em público em Brasília. Se o presidente descumprir, terá que pagar multa de R$2.000. No Distrito Federal, o uso da máscara é obrigatório desde o dia 30 de abril, mas em várias ocasiões o presidente Bolsonaro ignorou a determinação. No início de maio, no primeiro fim de semana após a decisão, o presidente participou sem máscara de uma manifestação a favor do governo dele. Na semana seguinte, passeou de moto aquática de novo sem máscara. Nessa barraquinha de comida, ela até estava lá, mas do jeito errado, abaixo do queixo. O presidente usou o antebraço para se limpar. Em seguida, começou a cumprimentar pessoas. Em outra ocasião, sem proteção, cavalgou entre manifestantes e foi renovar a carteira de habilitação no Detran sem usar a máscara. Na decisão liminar de hoje, o juiz federal Renato Borelli, da 9ª Vara Civil do Distrito Federal, ressaltou que, como autoridade máxima do Poder Executivo, o presidente da República deve zelar pelo cumprimento de todas as normas vigentes no país, que há inúmeras imagens do réu Jair Messias Bolsonaro transitando por Brasília e em torno do Distrito Federal sem utilizar máscara de proteção individual, expondo outras pessoas à propagação de enfermidade que tem causado comoção nacional. Semanas, o presidente Bolsonaro já tem sido visto em público aqui no Distrito Federal usando a máscara de proteção. A Advocacia Geral da União diz que estuda as medidas cabíveis para reverter a liminar, para, segundo a AGU, preservar a independência e a harmonia entre os poderes. A advocacia não explicou a relação entre o cumprimento de um decreto sanitário com a independência dos poderes. O epidemiologista que lidera a equipe do governo americano contra a Covid disse hoje que o uso de máscaras por autoridades é importante não só para proteção, mas também para dar o exemplo ao público. O presidente Donald Trump não costuma usar máscara. Numa audiência pública na Câmara, Anthony Fauci afirmou que os estados americanos que reabriram a economia rápido demais, sem um número suficiente de testes e sem planos adequados para controlar o contágio, enfrentam um surto perturbador. Exatamente 3 meses depois de impor lockdown na Inglaterra, o governo britânico anunciou medidas mais amplas de reabertura econômica para daqui a 10 dias. A régua do primeiro-ministro tem uma escala alternativa. 1 metro e mais. Mais mãos lavadas, mais rosto coberto, mais barreiras e telas entre clientes. Boris Johnson anunciou que a distância mínima de uma pessoa para outra vai cair para metade, condicionada a medidas de segurança. Ele explicou que no auge da pandemia, a estimativa foi de 100 mil contágios por dia. Hoje são menos de 1.000. O governo também levou em conta uma pesquisa do setor de bares e restaurantes. A antiga regra de 2 metros diminuiria a capacidade dos estabelecimentos. O lucro não chegaria a 1/3 da receita normal. Com a distância de 1 metro, pode chegar a 75%. Os consultores científicos do governo britânico afirmam que a 1 metro a pessoa tem 10 vezes mais chance de pegar o novo coronavírus do que a 2. A Organização Mundial da Saúde afirma que a distância mínima segura é de 1 metro, mas alguns países, como Portugal e Alemanha, preferem 1,5 metros. Aqui no Reino Unido, o que ficou mais próximo também foi a volta dos pubs. O primeiro-ministro declarou que bares e restaurantes podem reabrir dia 4. O parlamento não segurou o aleluia. Boris Johnson disse também que tão aguardada quanto um copo, pelo menos para ele, é a volta dos barbeiros. Os cinemas, os museus e os hotéis também retornam na mesma data. Mas Boris destacou que tem novos surtos em outros países. Se acontecer por aqui, ele deixou claro que vai restabelecer as restrições. Os britânicos precisam seguir os conselhos do governo bem de perto. A Alemanha impôs um novo lockdown até 30 de junho a 500 mil de habitantes de 2 distritos do oeste do país. Mais de 1.500 funcionários de uma fábrica de carnes testaram positivo para a Covid. É a primeira volta das medidas restritivas na Alemanha.
O governo estima um encolhimento econômico de 6,5% este ano. O tenista sérvio Novak Djokovic pediu desculpas por ter organizado um torneio que não respeitou medidas de distanciamento social. Ele está infectado. Em quadra, a ilusão de normalidade. Milhares de torcedores, distanciamento nenhum. Mãos sem luvas se cumprimentavam, nesse caso, um sinal de desrespeito. Alguns dos melhores tenistas do mundo estavam ali em Zadar, na Croácia, a convite do sérvio Novak Djokovic. A fundação dele organizou o Adria Tour, uma série de torneios de exibição com a intenção de arrecadar dinheiro para causas sociais, mas sem nenhuma preocupação com a pandemia de Covid-19. Em março, a Associação dos Tenistas Profissionais, a ATP, suspendeu todas as competições oficiais até agosto por causa do coronavírus. Mesmo assim, o número 1 do mundo promoveu torneios com direito a um baile sem máscaras e camisas. Nos últimos dias, a Covid-19 bateu a porta. 2 treinadores e 4 jogadores testaram positivo, entre eles o próprio Djokovic. Infelizmente, atletas e referências do esporte, que deveriam ser exemplos para todos nós, tiveram muito pouco cuidado nesse momento tão difícil que o mundo está vivendo. O presidente da ATP, Andrea Gaudenzi, comparou os tenistas que insistiram em jogar sem as condições ideais de segurança a crianças teimosas. O mais famoso deles, responsável por tudo isso, se manifestou agora à tarde aqui na Europa. Parece ter aprendido a lição. Em suas redes sociais, Novak Djokovic admitiu o erro, pediu desculpas, recomendou o distanciamento social e pediu aos torcedores que estiveram nos torneios organizados por ele para fazerem o teste de Covid-19. A seguir, a operação para tentar prender a mulher de Fabrício Queiroz. O Ministério Público fizeram operações hoje nos estados do Rio e de Minas Gerais para tentar prender Márcia Oliveira de Aguiar. É a mulher de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. O dia amanhecia quando o batalhão de choque da PM Mineira e promotores do Rio e de Minas seguiram para os endereços na região norte de Belo Horizonte. Foram a casas de parentes de Fabrício Queiroz e que poderiam estar escondendo a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar. A primeira casa revistada foi a da madrinha de Queiroz, que faleceu este mês. É onde moram primas e uma sobrinha dele. Essa foto, publicada em redes sociais em 2014, mostra Márcia ao lado da madrinha de Fabrício Queiroz, numa festa dentro da casa. O segundo endereço, alvo da operação, fica na mesma rua a poucos metros de distância. O morador, que diz ser compadre de Queiroz e é casado com uma prima dele, afirmou que Márcia não havia passado por lá. Ela não tem parente, ela não tem ligação aqui em Minas. Entendeu? Não tem uma casa aqui em Minas para falar assim, estou na casa da minha tia. Ela é esposa do Queiroz, mas não tem intimidade com nós. As outras 2 casas revistadas ficam próximas, na mesma região, em Belo Horizonte. Equipes do Ministério Público também fizeram buscas em casas de parentes de Márcia Aguiar, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, nasceu na capital mineira, onde ficou até os 18 anos. Ele manteve ligação com os parentes no estado. Nesta outra foto, também publicada em 2014, Queiroz e Márcia anunciavam que estavam a caminho de Minas. A vizinhança ficou surpresa com a operação que procurava Márcia Aguiar. A defesa de Márcia Oliveira de Aguiar declarou que acredita na revogação da ordem de prisão preventiva. Segundo os advogados, Márcia não oferece riscos que a impeçam de responder às investigações em liberdade. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, reafirmou que desconhece a existência de rachadinha ou de qualquer prática ilícita em gabinetes em que atuou. E que pediu para ser ouvido nos autos porque tem pleno interesse na rápida apuração dos fatos. A procuradora de Justiça Soraya Gaia disse que já deu vários pareceres no caso Queiroz-Flávio Bolsonaro, todos contrários aos apelos da defesa deles. E que a postagem em rede social não pode colocar em dúvida a conduta profissional dela. Nós não conseguimos contato com Raimunda Veras Magalhães. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na investigação que apura fraudes na compra de respiradores pelo governo do Pará. Os alvos foram endereços no Rio Grande do Sul, ligados a Alberto Beltrame, secretário de Saúde do Pará e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os agentes apreenderam obras de arte e o equivalente a R$70 mil.
Alberto Beltrame declarou que o patrimônio que possui é compatível com os rendimentos dele, que comprou as obras antes de assumir a Secretaria de Saúde do Pará e que as declarou no imposto de renda. O governo do Pará afirmou que tomou todas as providências e conseguiu o ressarcimento do valor investido nos respiradores. A seguir, a Polícia Federal informa ao Supremo que precisa ouvir o presidente nos próximos dias sobre a suposta interferência política na corporação. O governo republica a exoneração de Abraham Weintraub agora com o dia em que ele embarcou para os Estados Unidos. O governo federal mudou a data de demissão do ex-ministro Abraham Weintraub no Diário Oficial. Foi depois de o Ministério Público questionar a viagem às pressas de Weintraub para os Estados Unidos. A demissão de Abraham Weintraub foi anunciada por ele mesmo nesse vídeo na quinta-feira passada. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Weintraub afirmou que ficaria mais uns dias para fazer a transição no ministério. No dia seguinte, no entanto, em rede social disse: "Estou saindo do Brasil o mais rápido possível, não quero brigar." Na mesma noite, ele partiu para os Estados Unidos. Na manhã seguinte, às 8h17, postou mensagem com localização em Miami. 8h34, respondeu a um seguidor: "As coisas aconteceram muito rapidamente." Só depois que Abraham Weintraub estava em solo americano, o presidente Bolsonaro oficializou a demissão dele, perto de meio-dia de sábado, em edição extra do Diário Oficial. Até então, Weintraub tinha status de ministro, podendo se valer de passaporte diplomático ou visto especial para entrar nos Estados Unidos, sem respeitar a quarentena de 15 dias imposta aos brasileiros por causa da pandemia. Essa não foi a única vez que o governo federal usou o Diário Oficial para tentar mudar uma narrativa. A primeira foi no caso do ex-diretor-geral da Polícia Federal, no fim de abril. No dia 23, o governo publicou a demissão de Maurício Valeixo com a assinatura do então ministro Sérgio Moro. Moro reclamou, disse que não tinha assinado, e no dia seguinte a exoneração foi republicada apenas com as assinaturas do presidente Jair Bolsonaro e dos ministros da Casa Civil e da Secretaria-Geral. No fim de maio, o caso foi com a então secretária de Cultura, Regina Duarte. No dia 21, Regina e o presidente anunciaram a saída dela, mas a publicação no Diário Oficial só foi 19 dias depois. O presidente prometeu que a atriz iria comandar a Cinemateca, mas até hoje a nomeação não saiu. Com a exoneração de Weintraub, o ministro Celso de Mello disse hoje que ele não tem mais direito ao... Celso de Mello é relator de um inquérito que investiga Weintraub por um suposto crime de racismo. Em abril, ele usou as redes sociais para fazer insinuações de que a China poderia se beneficiar propositalmente da pandemia do coronavírus. O caso agora vai para a primeira instância. Weintraub também responde a um outro inquérito no Supremo sobre fake news e ataques ao Supremo. Na reunião do dia 22 de abril, então o ministro disse que prenderia vagabundos, começando no STF. O relator desse inquérito é o ministro Alexandre de Moraes. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder. O atual secretário executivo do Ministério da Educação, Antônio Vogel, também participou. Na saída da reunião, Renato Feder admitiu que o presidente Bolsonaro estuda a possibilidade de chamá-lo para assumir o MEC, mas disse que não recebeu nenhum convite. Foi uma conversa sobre a possibilidade de eu vir a ser o ministro da Educação. Então ele queria me conhecer melhor, né, conhecer como que eram as minhas ideias e principalmente o que tem sido feito no Paraná para estudar a possibilidade, né, do meu nome para o Ministério da Educação. A Polícia Federal informou ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que precisa ouvir o presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias e que as investigações sobre a suposta interferência política na corporação estão avançadas. A Polícia Federal enviou ao ministro Celso de Mello os resultados das diligências mais recentes do inquérito sobre a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na corporação. O Jornal Nacional teve acesso aos documentos. Um deles trata de um tema central na investigação:
a troca no comando da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Em agosto do ano passado, o presidente afirmou que trocaria o comando da PF no estado por uma questão de produtividade. Vou mudar, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O motivo é questão de produtividade. Mas o documento enviado ao ministro Celso de Mello desmente que houvesse problemas recentes de produtividade na PF do Rio. A seguir, ambientalistas e parlamentares apoiam a carta em que investidores internacionais manifestam preocupação com o desmatamento na Amazônia. O Ministério da Agricultura monitora uma nuvem de gafanhotos que avança na fronteira de Brasil e Argentina. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto do governo federal que muda trechos do Código de Trânsito Brasileiro. Entre as mudanças estão o aumento do número de pontos para suspensão da carteira de habilitação e a prorrogação do prazo de validade do documento. Ficaram de fora trechos da proposta original enviada pelo governo, como a retirada da multa para quem transportar criança sem a cadeirinha. Os deputados ainda precisam analisar os destaques e depois o projeto vai seguir para o Senado. O Senado aprovou hoje mudança na data da eleição deste ano para novembro, por causa da pandemia do coronavírus. Pelo texto, o primeiro turno será no dia 15 e o segundo turno no dia 29 de novembro. Além disso, a proposta permite que o Tribunal Superior Eleitoral estabeleça novas datas para votação em cidades que ainda não tiverem condições sanitárias em novembro. Como essa é uma proposta de emenda à Constituição, o texto aprovado no Senado tem que ser aprovado também agora pela Câmara. O México registrou um terremoto de magnitude 7,4 hoje de manhã. O epicentro foi numa área rural do estado de Oaxaca, a 23 quilômetros de profundidade. Construções desabaram nas cidades próximas e 4 pessoas morreram. Na costa sul mexicana, ocorreu um pequeno tsunami. A cidade do México também sentiu o tremor, mesmo a 700 quilômetros de distância. Prédios sofreram rachaduras e hospitais foram esvaziados temporariamente. O Ministério da Agricultura está monitorando uma nuvem enorme de gafanhotos que avança por províncias da Argentina, perto da fronteira com o Rio Grande do Sul. Os insetos podem devorar lavouras em pouco tempo. Segundo o Ministério, especialistas argentinos consideram mais provável que os gafanhotos sigam em direção ao Uruguai. Mas as superintendências receberam alerta para orientar os agricultores da região sul e adotar medidas de controle se for necessário. E o Brasil inteiro torcendo para os especialistas argentinos, né? Isso. Porque vamos combinar que não precisava também disso agora. Não precisava. Um grupo responsável por investimentos de cerca de 20 trilhões de reais enviou uma carta aberta às embaixadas brasileiras de 8 países. Esses investidores estão preocupados com o aumento do desmatamento no Brasil. A carta, assinada por 29 grandes fundos internacionais de investimento, foi enviada às embaixadas do Brasil nos Estados Unidos, Japão, Noruega, Suécia, Dinamarca, Reino Unido, França e Holanda. Os investidores estrangeiros dizem que acompanham com profunda preocupação a tendência de aumento do desmatamento no Brasil e que a situação está criando uma incerteza generalizada sobre as condições para investir e fornecer recursos financeiros ao país. O grupo de investidores cita ainda as recentes declarações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como motivo de preocupação. Na gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril, Salles sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro que, com a atenção da imprensa voltada ao novo coronavírus, o momento seria propício para passar reformas sem força de lei. Continua, né, Renata? Boa noite para você, para o Boni. Boa noite a todos. E é bom reforçar a hidratação amanhã, especialmente se você estiver em Goiânia, Rio de Janeiro e Palmas. A umidade deve ficar na casa dos 20% no meio da tarde e temperaturas entre 30 e 33 graus. Já a chuva é esperada em Manaus, Rio Branco, Aracaju, Maceió e em Bagé, no Rio Grande do Sul. Essas cidades estão na área verde desse mapa, onde o sol aparece, mas chove. O sol, em tempo integral,
ainda domina a maior parte do Brasil. E essa chuva aqui no sul do país já indica mudanças para os próximos dias no Sudeste e também Centro-Oeste. O Jornal da Globo é depois da sessão pré-estreia Globoplay, com o primeiro episódio da série documental Em Nome de Deus, sobre os crimes sexuais de João Teixeira de Faria, o João de Deus. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.